Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre aprovação de projetos de prefeitura. Vamos aqui, sempre aqui, organizar aqui a nossa... Opa! Vamos ver, conversar com o Lucas Marques, da Review Engenharia. Olá pessoal, tudo bem, Daniel? Daniel sempre nos acompanhando aí. Valeu. Lucas, é só pedir para entrar que a gente está aqui para te adicionar. Estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Daniel? Oi, Laura. Tudo bem, meu amor? Como é que você está? Também está me assistindo, me prestigiando. Está me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Opa, vamos lá. Entrar, a gente vai começar a falar sobre esse tema tão importante. Opa, tudo bem, Lucas? Opa, estamos ao vivo agora. Oh, que bom, que bom. Então, Lucas, tá me ouvindo direitinho? Tô. O áudio tá bom? Tá ótimo. A imagem tá boa? Perfeita, para mim tá muito bom aqui, tá tudo em ordem. Show de bola. Show de bola. Então, Lucas, é um prazer realmente estar conversando com você, você que também aí, né, tem esse lado aí de obras, de projetos, aprovação, essa correria que tem também mexe com o lado burocrático, o lado técnico, o lado humano, que é conversar e lidar com as pessoas, com o funcionário público, né, com o cliente. Com certeza. Isso tudo é muito... Você fica nesse samba, né? Pra lá e pra cá, né? É verdade, a gente tem que rebolar aí para poder atender muito. Os dois lados, atender o cliente e atender também as necessidades que a prefeitura tem para que realmente haja ordem, né? É importante, eu também já fui secretário municipal, a gente sabe o quanto é importante ter uma metodologia, todo vamos dizer, os formulários terem uma regra, né? Uma rotina, vamos dizer assim, para que haja um padrão para que haja organização, né? A organização... Um crescimento mais ordenado, né? E de forma que não venha acarretar nenhum problema para os cidadãos em geral, né? Perfeito. Lucas, vamos lá. Eu vi uma live sua, na verdade aqui, ó, nós estamos nos conhecendo agora praticamente. Sim. E eu queria que também algumas das pessoas aí que estão, vamos dizer, que são seguidores meus, que queiram te conhecer melhor, fala um pouquinho de você, aí depois a gente fala sobre o tema, ok? Beleza, show de bola. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Marques, eu sou engenheiro civil e sou fundador aqui do Perfil Review Engenharia. E no Perfil Review Engenharia a gente vê bastante coisa sobre construção, obra, tecnologia e muito mais. Então, e também o meu dia a dia também é um pouco parte de prefeitura e iniciando a parte de aprovação de projeto também na prefeitura. Então é uma correria na vida de autônomo, né? Engenheiro civil autônomo. Sei. E você tem quanto tempo aí que você está como engenheiro trabalhando? Então, eu tenho um ano de formado, me formei no final de 2018 e venho empreendendo na construção civil. Todo mundo sabe que não é fácil, quem te disser que é fácil vai estar mentindo para você, não é simples, mas a gente tem que ter a consciência que se a gente estiver fazendo algo bem feito e de qualidade, as coisas vão funcionar e vão começar a andar. Então é assim, o dia a dia é a correria e a gente sempre tenta um dia de cada vez melhorar, né? E aprendendo sempre. Né? Sem dúvida. Parabéns, então, tá? Eu achei... a Paula Arantes também está aí nos ouvindo. Eu quero mandar um abração, adoro as lives dela aí, tem muito conteúdo. E falando aqui sobre o nosso tema, que é a aprovação de prefeitura, eu gostei muito, né, do seu bate-papo com o Rangel, né, que é um engenheiro já mais ligado a estruturas.
Sim. E eu percebi que foi bom o papo, porque justamente um completou o outro, né? Eu percebi que você completava muito ele, e ele é um complemento seu também, no sentido de que é um, vamos dizer, eu considero que ele tem uma especialidade mais definida, e nós, Sim. por exemplo, eu sou mais parecido com você. Nós que aprovamos projetos, nós temos um pouco mais generalista, vamos dizer assim, né? Certo, exatamente. A gente tem que ter uma visão do todo, porque a gente é muito mais... tem muita coisa que vai influenciar. Então, são muitas variáveis, né? Ser muito... Assim, é verdade. Então, eu queria dizer aí para você que eu fico contente disso, porque realmente esse tema é bastante pedido, né? A gente, eu já faz tempo que eu saí da faculdade, né? Mas eu percebo que Será que vai voltar? Infelizmente caiu, né? Caiu a live. Vamos ver se a gente consegue voltar. Daniel, tá tudo jóia agora? Não sei o que aconteceu, deve ter sido aqui. Uma dificuldade para... Travou tudo lá, Deu uma travada geral. Aí, Lucas, vamos entrar de novo, vamos começar tudo de novo. Olá, Laura. Vamos lá. Vou tentar ver se agora a gente consegue... Vamos lá, o Lucas aqui, estou pedindo para ele entrar. Ô, Lucas. Foi? Voltou? Não sei se é a minha internet ou a sua, não sei. Caiu alguma coisa aí? Não? Eu tive até a impressão que era a minha, porque deu uma mensagem na tela, tipo, a conexão insuficiente, alguma coisa assim. Não sei por quê, travou no meio aí. Mas agora você está me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, agora acho que normalizou. Aí o pessoal tá voltando aí, beleza? Davi, a Adri Denardi, tudo bem? Seja bem-vindo. Júnior, Elo, Pamela, é isso aí, ó. Então, Lucas, como a gente tava falando, vamos lá. É interessante a gente falar isso, porque eu acho até que é uma deficiência das faculdades, porque é impressionante. Eu já tenho 32 anos de formado, você está se formando agora. Tenho certeza que até hoje as faculdades não ensinam esse processo. Não. Né? Então, o que será que está acontecendo? Alô? Alô, voltou. Voltou. Agora voltou. Então, voltando a falar, que eu percebo que, apesar de saberem a técnica, né, do desenho, a técnica, vamos dizer assim, do desenho mesmo arquitetônico, né, e dos outros projetos em si, a grande dificuldade é eles deparam realmente com as necessidades que a prefeitura, vamos dizer, exige. A gente sabe, claro, que cada prefeitura ela tem também alguma legislação própria, que isso vai variar, que Sim. Eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Sim, com Você certeza. que é um especialista aí nisso, queria que você falasse aí, por exemplo, o que é um projeto de prefeitura, né? E o que precisa. Fala um pouco aí. Bom, vou começar um pouquinho mais do início. Vou puxar um pouco para a minha realidade aqui da minha região. Aqui na, não sei se você sabe onde eu estou falando, eu falo de Taubaté, interior de São Paulo. Você fala de Jaú, né? Falo de Jaú. Nós estamos Sim. mais ou menos 400 quilômetros, por aí, não sei. Sim. Eu acho que é o extremo, né? De um interior para o outro interior, né? Beleza. Quando a gente vai para o litoral norte, a gente passa por aí. Sim, pega a Dutra. Mas, enfim, aqui na minha região, especificamente aqui na cidade de Taubaté, no município de Taubaté,
existem alguns pré-requisitos para você começar a desenvolver o projeto de prefeitura, para você aprovar um projeto com um cliente. Né? Aqui, claro, você precisa ter o seu registro do CREA ativo, tudo certinho. Você precisa também ter a inscrição municipal, que é cobrado um valor, uma taxa anual. Você pode dividir ao longo dos meses do ano. Então, é a segunda coisa. A terceira coisa, você precisa ter uma assinatura digital, que aqui não sei como funciona aí, mas no estado de São Paulo, em algumas cidades, já está sendo implementado os processos eletrônicos. Aqui na minha cidade, desde 2019, desde o início de 2019, começou a implementar a parte de documentação eletrônica. Então, todos os processos são via computador, via online. Então, não tem nada mais físico, não existe mais as 3 vias que antigamente existia. Então, tudo aqui é feito pelo computador. Você não precisa nem mais ir até a prefeitura. A não ser que você tenha alguma dúvida com relação à parte técnica ou alguma legislação específica. Mas, do contrário, tudo é feito de forma online e via eletrônica. Só para eu te dizer que provavelmente você é uma elite, vamos dizer, dentro do Brasil. Eu acredito que a grande maioria das prefeituras não funcionam assim online, né? Exatamente. Mas o processo vamos falando, pode continuar. Sim. Então, o processo aqui na minha região consiste basicamente numa prancha padrão, que a própria prefeitura disponibiliza o modelo dela no site da prefeitura. Então, se você é daqui da minha região de Taubaté, é uma sacada boa para você ir até o site da prefeitura e buscar a parte dos modelos que eles já disponibilizam lá. Então, você vai ter uma prancha padrão em PDF, que você pode fazer toda a customização, claro, usando o seu software de desenho gráfico, né? Que no caso, a gente usa aqui muito o AutoCAD. E aí, uma das exigências que você precisa ter aqui, que a prefeitura exige aqui, as plantas dos pavimentos que vão ser feitas, né? No caso, se for um pavimento só, pavimento térreo, e se for uma casa, isso também voltando para a área residencial, tá? Como engenheiro autônomo, aprovando o projeto da prefeitura residencial, somente. Existem outras particularidades para projeto de prefeitura no que diz respeito a projetos comerciais, então não é o meu foco aqui. E na parte residencial, a exigência da prefeitura é somente o perímetro a região do perímetro da construção e a projeção dele na planta baixa. Então, no caso, tanto a planta térrea quanto a planta do primeiro pavimento, você precisa explicitar onde vai ser a área de domínio do perímetro da área, né, que vai ser executada a construção para o cliente. Isso é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é você precisa colocar os confrontantes. O que são os confrontantes? Os confrontantes são casas que estão ao entorno, lotes que estão vizinhos, do lado direito e do lado esquerdo, e se também tiver atrás, na frente, todos os lotes possíveis de confrontantes que fazem a confrontação com o lote que vai ser feito a obra. Então é necessário. E, claro, sempre colocar as ruas também, as ruas que estão na quadra desse lote também que você vai construir a obra. Então, principalmente são uma das exigências que a prefeitura aqui pede para estar colocando na prancha da prefeitura. Beleza, é isso aí. O que eu vejo também, que é importante saber, que na prefeitura a gente, claro, a prefeitura é a grande fiscalizadora para que haja, como a gente falou no começo, a ordem, né, uma padronização, que as pessoas não comecem a construir de qualquer maneira. Eu tenho tido contato com alguns alunos aí que estão aí no interiorzão, vamos chamar assim, do Brasil, que não tem nada, eles não têm. E aí que a gente começa a perceber, quando a gente lê, por exemplo, que o Brasil tem 85% de obras irregulares, ou seja, não documentada. Informais, né? Como a gente está numa região aqui em São Paulo que tem uma outra realidade, a gente até não dá para entender isso, né? Sim, exatamente. A gente fica até meio falando, meu Deus, como é que seria um negócio desse? Mas realmente eu estou conversando com a Tatiane Moreto, que é lá de uma cidade de Minas, até me foge o nome, que é uma cidade pequena,
E lá, por exemplo, é tudo irregular. Agora, o prefeito atual que está com essa obrigação, né, de colocar ordem na casa, né? De colocar ordem na casa, padronizar, criar tem uma cartilha já que eles fizeram. Mas aí, e lá tem um campo enorme justamente para os profissionais, porque tem que legalizar, né? Tem que regularizar o que já está pronto. E as pessoas, é interessante que ela conta que as pessoas não têm a mínima ideia, né, do que é, do que não é. Elas não, os proprietários não sabem o que é isso, né, de ter alguém, um profissional que vai lá, regulariza, que vê a obra, como está, né, quais os problemas que ela possa ter. E isso que você falou, realmente, quando a prefeitura ela pede, por exemplo, confrontantes, né, é fundamental, é necessário que realmente a prefeitura ela tenha uma noção do que é que está sendo feito, né? Além por exemplo, tem bairros mistos, tem muito bairros mistos, eu acho que a maioria são bairros mistos, né? Alguns são estritamente residenciais, outros têm comerciais, é difícil ter só comercial, e alguns industriais também, né? Isso depende também do plano diretor também da cidade, né? E no plano diretor você vai encontrar também a questão dos recuos também. No Código de Obras também vai ter os recuos explicitando quantos recuos frontais, laterais, se tem algum recuo também dos fundos. Então, para você que está começando e quer empreender nessa área, é importante também você estudar muito o Código de Obras da sua cidade e também o plano diretor, para você saber quais são as regiões que você pode executar obras residenciais, comerciais e industriais, né? Perfeito, é isso aí. Eu ia chegar nesse ponto que é verdade. Aí a gente começa a perceber que a gente tem que ter alguns conhecimentos preliminares que para você provar um projeto é necessário para não perder tempo. Eu já vi gente, por exemplo, fazer um projeto comercial num bairro residencial, faz tudo, o cliente adora, aprova o projeto, tudo. Quando ele dá entrada na prefeitura, ele fica sabendo que é um erro, ele já devia estar sabendo antes, né? Ele precisa pedir uma diretriz. Né? Aqui, por exemplo, na nossa região, a gente pede a diretriz, a gente pega, por exemplo, o número do lote, né? O cadastro dele, porque nesses lotes normalmente não tem número ainda, né? Tem a rua e não tem número, às vezes é número da quadra e do lote, mas não o número da rua, né? E aí a gente tem que, então, verificar qual é a lei de zoneamento, né, dentro daquele plano diretor, o que se pretende para aquela região, né, do crescimento da cidade, da parte do urbanismo, né, que isso é fundamental as pessoas conhecerem, terem uma ideia, para poder ir buscar quando precisa, né, dados fundamentais para se fazer um projeto. Como você falou, é muito importante saber a lei de zoneamento, as limitações, né? Coeficiente de aproveitamento do terreno, né? Taxa de construção, impermeabilização de construção. Então, isso tudo realmente são detalhes que você precisa saber antes de começar a fazer o primeiro traço, né? Porque, exatamente, às vezes, para não perder tempo. Tem gente que começa a desenhar, depois que vai ver isso, aí fala, nossa, não pode. Então, vai ver o recuo lateral, né? Às vezes, nós aqui, por exemplo, lotes maiores de 300 metros quadrados. Ui, meu Deus, será que sumiu de novo? Olá, olá. Tá aí? Beleza? Voltou? Voltou. Beleza. Aqui na região, por exemplo, a maioria da lei de zoneamento diz assim, lotes mais de 300 metros quadrados, a gente precisa ter corredor dos dois lados, ou seja, nós precisamos ter essa limitação, né, do recuo lateral de 1,5 m cada lado. Em lotes menores de 300 metros quadrados, aí pode ter um corredor só de um lado. Né? O corredor que eu falo, o externo, né, de 1,5 m. Sim. Então, são regras básicas que, na verdade, vai variar conforme a zona, o bairro, vamos chamar assim para simplificar, né? E é fundamental o conhecimento para aprovação dos projetos, mesmo porque eu já vi muito engenheiro ou arquiteto passar vergonha com o cliente, porque faz um projeto maravilhoso, chega na prefeitura e ele não pode aprovar porque está fora da legislação.
Agora eu estou achando que a internet dele é que está fora. O pessoal aí tá me ouvindo? Será que às vezes ele está sumindo? Voltou. Lucas? Voltou. Olá? Tô aqui, tô te ouvindo. Ué, o que será que tá? Hoje a internet tá meio complicada aqui. Você tá me vendo? Você tá me vendo? Entender, Sim. Você tá me vendo? Tô, perfeito. Agora tô, mas beleza. Tô te vendo. Ficou alguns segundos aí você congelou, né? Congelou a tela. Eu acho que eu tava parado. Ó, tem algumas perguntas aqui que é interessante ir respondendo, porque já tem várias, parece que tem várias perguntas aqui. Que perguntou, principalmente para você, que aí está numa cidade onde está digitalizado, né, até mesmo a aprovação dos projetos e tal, perguntou se o fiscal... agora eu preciso achar a pergunta, mas eu lembro que o Daniel perguntou se o fiscal lá da prefeitura, ele faz a análise... né, através de, vamos dizer, do digital, né? E aí não precisa nem imprimir, não, você não tem impressão nenhuma. Ele aprova. Não precisa. DWG, no caso, no seu auto. Então, aqui é como se fosse uma extensão via internet, que a gente chama de DWF. É uma extensão voltada mais leve para a internet. Então, você precisa ter um programinha para ler essa extensão em DWF. Que aí não precisa plotar mais nada, não precisa pegar as assinaturas do cliente mais, então tudo é feito online. É por isso que eu preciso ter assinatura digital para colocar no sistema. E essa assinatura digital é tanto do profissional engenheiro como do proprietário também? Ou... Não, somente do profissional. Tá, e como que, por exemplo, a prefeitura ela se resguarda sabendo que o cliente ele está a par, né? Ele está sabendo daquele... Porque ele não assina, porque a partir do ponto que você assina, você está tomando ciência, né? Agora, se você não assina, vamos dizer que um profissional aí faça alguma coisa que o proprietário não está sabendo. E aí? Então, uma ótima pergunta. Aqui a gente também tem um modelo de procuração. Então, o cliente, como eu posso dizer, legalmente ele ordena a gente como procurador dele e responsável legal por tudo que tem relação com a parte de construção dele e aprovação. Então, esse é um dos trâmites legais que a gente tem aqui, que a gente precisa passar para o cliente e ele assinar. Aí ele assina fisicamente e em cima da assinatura dele a gente coloca a nossa assinatura digital no final de todo o processo, que a gente vem anexando e no final do processo ele pede a assinatura digital para a gente conseguir colocar no sistema. E aí dá entrada no processo. Sim. Muito bom. É isso aí. Se você for pensar, o advogado, né, ele já faz assim praticamente, porque o advogado ele tem uma procuração e ele vai estar falando pelo cliente, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Olha lá, o Júnior Milzantium colocou aqui que na cidade dele, ele é de JF, apesar eu não sei o que seria João... Acho que é Juiz de Fora. Juiz de Fora. Tá... Pode ser, isso mesmo. Pode ser, porque se ele pôs assim, é uma cidade conhecida, Juiz de Fora é conhecida. Ele diz que não tem a fiscalização do CREA e da prefeitura, ela praticamente não existe e as obras fora do centro são todas irregulares, né? Então, isso infelizmente é uma grande realidade acho que do Brasil inteiro, de uma certa forma. Porque aqui, até na minha região também, não é uma cidade muito grande, por volta de quase 400 mil, 500 mil habitantes aqui na minha cidade. A fiscalização ela sempre é baseada em cima de denúncia. E nunca existe uma fiscalização própria da prefeitura ou do CREA, fazendo rondas, como eu posso dizer, para fiscalizar mesmo e pegar as construções irregulares, né? É sempre baseado em denúncia. Realmente, infelizmente é assim. Eu digo até infelizmente, porque nós engenheiros, até a gente precisa ter uma associação que seja possível fazer essa denúncia, porque por que a gente vai fazer a denúncia? Não é por maldade, mas é porque estão fazendo muita porcaria e por aí, justamente
muitas vezes não se aprova porque estão fazendo coisas irregulares, né? Quantos bairros, por exemplo, que tem essa lei de zoneamento, com a necessidade de alguns recuos, com taxas de permeabilidade e tal, que por não ser aprovado não faz do jeito que tem que ser feito, né? Então, quer dizer, sai totalmente daquele padrão que a prefeitura planejou que fosse feito. Sim, né? sim. Isso é muito ruim, realmente. É muito ruim. É complicado. Posso passar aqui o pessoal mais as documentações que são necessárias? Opa, pessoal... vamos lá. Pode passar. Vamos lá. As documentações necessárias aqui para se aprovar um projeto aqui na minha cidade, provavelmente não deva fugir muito da situação de vocês aí na região de vocês. Mas é basicamente o número da matrícula do terreno, que é retirado no cartório de imóveis. Então, você precisa no cartório de imóveis retirar esse número de matrícula, que lá no cartório você vai tirar esse documento, e no documento vai vir toda a descrição do lote, do terreno. Que quando não tem a casa ainda, a casa não foi averbada, como é uma construção residencial nova, você só vai ter a matrícula do terreno do lote, então somente. Beleza? Então, esse é o primeiro documento. Comprovante de endereço do cliente é importante também. Os documentos pessoais, RG, CPF, habilitação também é importante. A procuração, que eu já falei anteriormente, para colocar nós profissionais, que nos tornemos responsáveis por todo o processo. Então, a partir do momento que ele assina a procuração, a gente se torna responsável por todo o processo até o fim. Desde o início da entrada na prefeitura até na entrega das chaves, que também vai exigir do habite também, para o cliente poder adentrar a casa e morar. Então, isso é importante também, a procuração. A certidão de cadastro profissional do profissional, precisa ter o número do CREA ou o CAU do arquiteto. É importante também. Aí entra o projeto simplificado, que eu já mencionei. Precisa dos recuos, confrontantes, a prancha com a situação de todo o perímetro da construção. Então, a área de perímetro que vai ser executada, de fato, a obra precisa estar colocada certinho para eles lá tirarem as áreas e poder, possivelmente, passar a taxa para o cliente. Porque tudo isso é sempre baseado em cima de taxa. E aí o cliente ao final do processo, ele vai ter que desembolsar uma certa quantia para pagar todos os valores que a prefeitura exige para ter a construção regular e tudo certinho na prefeitura. E basicamente é isso. Existe um termo de declaração também, a gente precisa mandar para a prefeitura um termo de declaração que o local ali não tem nenhum problema. Tá tudo em ordem, a construção, o lote não tem nenhum problema, e a prefeitura fique ciente que está tudo nos conformes, não tem nenhum problema. É um documento básico que aqui é exigido. Sim. Provavelmente, às vezes, na sua região não tem esse pedido, mas basicamente esses documentos são padrão nas prefeituras do Brasil. Verdade. Eu acho que você falou tudo mesmo. São todos esses projetos. É claro que se você partir para a indústria, tem outras exigências, né? Às vezes cai com CETESB, às vezes. Sim. Que aí você começa a mexer, por exemplo, com o produto químico, mão de obra, sim, às vezes que tem contato com máquinas pesadas, isso e aquilo. Então precisa ter também, o que é importante também na aprovação de um projeto, é o memorial descritivo, né? E de uma residência. Aqui não pede. Ah, não tem? Não, poxa, só para reformas. Ah, interessante, interessante. E você sabe que tem sentido, porque as cidades que a gente faz memorial descritivo faz só por fazer. Porque nem a grande maioria dos profissionais, que eu trabalhei em prefeitura, eu fui secretário, eu sei, coloca ali, é tudo igual. É um memorial descritivo igual para todas as construções. É um absurdo, só um documento... bem proforme, né? Bem proforme. Então, é só para estar ali um memorial. Não é realmente um memorial descritivo que descreva aquele projeto daquela obra, né? Então, sim, isso eu acho até que seja bem fidedigno a obra em si, né? Ou
ou se peça e faça cumprir, né? Ou se não, realmente não tem sentido. E eu acho que vocês aí, pelo jeito aí, até mesmo pelos projetos de forma digital, tem uma prefeitura bem coerente aí com a realidade hoje, né? Que infelizmente, muitas vezes tem muita burocracia, documentação desnecessária, infelizmente. Sim. Por um lado é bom, mas por outro é ruim. A implementação ainda vem um pouco a passos curtos, né? Ainda não tem um processo bem definido dentro da prefeitura, porque os processos ainda estão demorando. Aqui, para mim, está demorando entre 5 e 6 meses para se aprovar um projeto. Entendi. A gente vai falar mais sobre projeto de aprovação residencial, mas é importante dizer que a gente tem uma gama enorme de projetos que são aprovados na prefeitura, né? As regularização, demolição, né? Quando você vai fazer a reforma, também tem, às vezes, aprovação de ampliação, né, da obra, projeto de ampliação. Quando você vai também unir lotes, né, de unificação ou desmembramento, também são todos projetos que são necessários. Às vezes também há necessidade para comprovar alguma coisa de algum laudo técnico, né? A gente, por exemplo, aqui na cidade, principalmente na região central, é muito exigido a parte de acessibilidade, cada vez mais, né? Então, rampas, peitoris, né, com corrimão, né, para ter na altura certa, para cadeirante, piso tátil, né, com aquele piso que você tem para deficiente visual, né? Sim. Então, tudo isso também se faz necessário, ainda mais, muitas vezes em reforma é complicado. A gente tem alguns problemas de conflito, né, dentro da prefeitura, de algumas secretarias, porque muitas vezes você vai aprovar um projeto que é um projeto de construção, só que, por exemplo, tem alguma influência com o trânsito, é uma outra secretaria. Aqui, por exemplo, nós temos também, no trânsito, a gente tem que atender assim, quando é comércio, se você tem um comércio com precisa de vaga de garagem. E as vagas de garagem, ela vai depender da metragem quadrada do teu estabelecimento comercial. Então, por exemplo, a cada 100 metros quadrados, você precisa ter uma vaga de garagem para os clientes, né? Virado para a rua, claro. Então, é uma exigência que vem da Secretaria de Trânsito, né? Porque isso faz com que a mobilidade urbana ela seja mais viável. Afetada, né? Isso, menos afetada. E pelo fato, como tem o trânsito nos comércios, precisa ter uma legislação mais própria para isso, né? Para não afetar o trânsito. Perfeito. E às vezes aqui, se eu não me engano, acho que é 200 metros quadrados. Eu tenho que rever isso aí direitinho. Certo. E aí o que acontece é o seguinte, muitas vezes entra em conflito porque a gente às vezes vai fazer uma reforma e que não tem condição de fazer do jeito que hoje existem as normas, as leis. Por exemplo, tem alguns patrimônios históricos, tem casarões aqui na cidade, Taubaté também é uma cidade antiga, né? Então, por exemplo, nós temos casas aí de 80, 100 anos de idade. Naquela época não se fazia, principalmente esses casarões não tinham, que hoje estão virando comércio, porque ficam no centro da cidade, né? Antigamente eram casas de família, hoje está no centro da cidade. E de repente você tem que ter rampa, você tem que ter porta antipânico que abra para fora por causa do bombeiro. Esse é outro também necessidade que nós temos que atender, mas muitas vezes é conflitante com a realidade. Né? Porque nós temos também a Secretaria de Cultura, que tem a legislação para conservação dos patrimônios históricos. Ou seja, aqueles prédios antigos que têm uma arquitetura pré-estabelecida, determinada, caracterizada, né? Isso é coisa mais do arquiteto. Eles identificam essas obras e eles dizem o quê? Que ali não podem mexer na fachada, por exemplo, né? Sim, tem que permanecer inalterada, né? Isso. E muitas vezes tem um degrau,
você não consegue fazer a rampa. E aí, às vezes, a gente tem esse lado que tem que ser, eu não digo político, mas de relacionamento, de bom contato. Então, nós temos que ter um bom contato para aprovar um projeto na prefeitura com o bombeiro, com a parte de acessibilidade, que é um outro departamento que a gente tem aqui na cidade, com o trânsito, né? E no caso, com a cultura, que é essa parte de patrimônio cultural. Então, a gente percebe que a aprovação de um projeto, realmente, tem gente que acha que fez um projeto e já aprovou, mas sempre vai ter algum outro projeto que vai ter alguma coisa diferente. Sim, cada projeto tem uma peculiaridade diferente, né? E também a questão da análise também da prefeitura, cada profissional que está na prefeitura analisa também de uma forma diferente. Então, são muitas esferas públicas para aprovação de um projeto, dependendo do caso, do tamanho e do porte do empreendimento, né? É isso mesmo. E por isso que é um assunto bem abrangente e eu acho que a nossa função aqui de compartilhar isso, que é muito gostoso, né, a gente fazer isso tudo, é justamente abrir os olhos, né, das pessoas que às vezes ainda não teve algumas experiências nisso e para saber que tem esse lado que tem que buscar, né, desde do antes do projeto, como você falou, lei de zoneamento, depois os detalhes de projeto. Vamos falar sobre detalhes de projeto. O que você falaria detalhes de projeto? Tipo, porque você falou que tem que ter planta baixa, e aí, tem que ter corte, eu faço corte em qualquer lugar, ou eu tenho alguma prioridade para algum corte? O que você me diz? Então, aqui a prioridade é o corte longitudinal. Como eu já falei anteriormente, o perímetro, né, o perímetro da área da construção e um ou dois cortes longitudinais, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, do porte também da área quadrada que vai ser a construção. Então, é um corte longitudinal simples. É um projeto bem simples, não tem muita dificuldade, não é muito complexo. Então, como eu falei, dois cortes longitudinal e a área do terreno que vai ser executada, o perímetro, o contorno e o perímetro que vai ser executada a obra. E também é importante também, que muita gente erra, é não colocar a quadra inteira na planta de situação. Tem gente que erra bastante isso. Que é importante. Isso, a planta de situação fica próximo do carimbo, né, onde vai ter a responsabilidade técnica, o nome do cliente, a parte de carimbo de aprovação da prefeitura e outras informações também. Perfeito, é isso mesmo. E a gente faz esses cortes longitudinais, de preferência em área molhada, né? Em banheiros, cozinhas, né? E agora é interessante, né, que você já está aí na era digital aí, né, em Taubaté, como você falou. Mas aqui, por exemplo, na maioria das cidades que é entregue no papel, a gente tem a possibilidade de entregar de várias, quer dizer, de executar esse projeto, esse desenho de várias formas. Porque eu sou do tempo que fazia de tinta nanquim, né? Que tinha a prancheta, você tinha os esquadros. Sim. E a gente fazia aquilo lá. Aí quando errava tinha que pegar a gilete, né? Alguns professores já comentaram isso comigo. Vai o gilete ali, né? Na época da faculdade, o papel vegetal vinha cortando. Porque na hora que depois tirava mimeógrafo, né? Eu não lembro nem o nome direito mais, mas na hora que tirava no papel, passava para o papel, mesmo que ficava um negocinho, não saía. Então ficava tranquilo, porque a cópia... Porque, na verdade, esse papel vegetal a gente não entregava. A gente entregava a cópia no papel comum, né? Que saía. E era feito aquilo de forma normal. Ou seja, na verdade, a maioria das prefeituras e aqui também, como eles aceitam no papel e não digital, você pode até fazer à mão, tá? Aqui a gente faz à mão. Tem gente que faz no AutoCAD já há um bom tempo. Eu, por exemplo, eu fiz curso de AutoCAD em 1990, né? Então, naquela época eu fazia, era em DOS. Em DOS, para quem não sabe, era uma tela preta e a gente tinha que colocar os comandos, né? Os comandos, não tinha nem mouse.
Não, era line, não tinha mouse. Você tinha que todo o que a gente hoje tem ali no ícone era digitado, sim, né? Então, tudo bem. Então, a gente pode entregar hoje, por exemplo, imprimir, né, através do AutoCAD, do Revit, aí eu acho que são o ArchiCAD, né? São esses, eu acho que os mais usados, né? Sim, sim. Vai de cada profissional também, qual que ele domina mais também, né? Verdade. E aí, então, isso daí, vamos dizer, tem sua importância, mas, vamos dizer, o importante é o fazer o desenho que represente realmente aquilo que você criou, né? E que tenha dado suficiente, né, para depois ele poder ser executado. É claro que um projeto de prefeitura, ele tem um nível de detalhes que não chega a ser um projeto arquitetônico, que você vai ter todas as medidas, né, de altura, de medidas, definições até mesmo de tipo de material, né, tipo janela, portas, o revestimento. Não há essa necessidade. Aqui que a gente faz memorial descritivo, eu procuro colocar, né, na verdade, o memorial descritivo, a ideia do memorial descritivo, pelo menos, é que ele, junto com o desenho, ele forme o projeto. O projeto seja complementar, né? O projeto não é o desenho. Um desenho sozinho, ele ainda, vamos dizer, ele ainda talvez não tenha todas as informações. Então, o memorial descritivo, pelo menos é assim que eu faço, a gente acrescenta conteúdos sobre aquele projeto, e aí, sobre aquele desenho, e aí vira um projeto, né? Sim. Aí esse projeto de prefeitura, ele vai dar mais condições, no caso assim, por exemplo, junto com um projeto arquitetônico, com mais detalhes, para que os outros projetos sejam desenvolvidos, né? Eu sei que algumas prefeituras pedem também alguns projetos mais específicos, tipo de hidráulica. Complementares, né? De estruturas, né? Mas eu acho que é bem poucas cidades, mas eu sei que tem. Você já viu falar ou não? Já ouvi falar sim, mas aqui na minha região não é pedido, não. Graças a Deus também, né? Porque senão... E o ruim também disso que às vezes encarece muito e o cliente, às vezes, ele fica na dúvida se ele vai querer fazer mesmo ou não. Então, às vezes, quanto mais simples, melhor para gerar mais obras e fomentar mesmo a indústria da construção também. Isso é importante. É verdade. Uma coisa que, o Júnior perguntou assim, como cobrar o projeto da obra, né? Eu vou falar, depois você fala aí também um pouco aí. Vamos lá. É o seguinte, como que eu cobro? Na verdade, eu procuro cobrar, eu procuro demonstrar para o cliente as várias etapas que tem para chegar num projeto de prefeitura e depois num projeto, vamos dizer, de locação, um projeto já executivo, que a gente chama aqui. Então, eu procuro, por exemplo, fazer um anteprojeto, tá? Que a gente chama um anteprojeto, por quê? Porque ele tem um nível de detalhe ainda pequeno, mas que o proprietário consiga enxergar se é aquilo que ele quer. Sim. Se o proprietário enxerga e aí ele acha, sei lá, o quarto está pequeno, aí, vamos dizer, eu faço num outro dia, normalmente depois de uma semana, eu apresento novamente com essas modificações que o cliente está pedindo, tá? Se necessário, mais uma vez, até faço. Normalmente eu faço em 2, 3 vezes, no máximo, um anteprojeto, até definir que é assim que eu quero. Então, eu faço esse anteprojeto, depois eu faço também, para ajudar ainda mais o cliente estar ciente que é aquele projeto que ele quer, porque é o seguinte, depois que você fizer o de prefeitura, tudo que você mudar vai acarretar muito retrabalho, muitos problemas, que sim, até mesmo custos, né, que vão gerar para o próprio proprietário. Então, eu explico muito para ele que é muito importante a gente definir o projeto nesse momento, para que depois não mude, né? A gente sabe que mesmo assim tem alguns que mudam ainda, mas vamos dizer, é um momento... Deixar o escopo do projeto mais bem definido possível, né? É importante, né? Isso. E aí, então, eu parto para fazer algumas... trabalhar com SketchUp, com Vue, quer dizer, algumas imagens, né,
em 3D, que a gente chama, fazendo aquelas perspectivas para ele ver a fachada, alguns ambientes internos, por exemplo, um espaço gourmet, alguma coisa assim, né? Não faço todos, não, a não ser que o cliente queira. Mas aí o preço vai mudando, né? Sim, com certeza, é um outro valor. Agrega mais valor, né? Agrega valor, pois é. Então, agora, tudo isso, quando eu estou vendendo o projeto, ainda eu não falei o preço e estou falando tudo isso que eu vou fazer para ele. E ainda eu mostro um projeto que eu já fiz, tá, real, para ele. Ó, é assim, ó, o anteprojeto é isso que você vai ter no seu projeto, esse tipo de detalhe, até esse nível. Depois nós vamos definir, aí nós vamos fazer essas imagens da sua casa, né, em fotos, realística, isso, aquilo. Aí eu mostro também em View-A, que é aquelas imagens em vídeo, né? Sim, sim. Se o cliente, se você quiser também, nós fazemos isso, tudo, tal. E depois, bem definido, aí você definiu, não tem mais dúvida que os quartos vão ser daquele tamanho, daquele lado, virado para o sol, para o nascente, que a piscina vai ficar desse lado, papapá. Aí nós vamos fazer o de prefeitura, tá? Uma coisa que é bem comum é, geralmente, os clientes eles não têm uma visão espacial, uma visão 3D muito depurada, né? Então a gente precisa fazer com que ele tenha a visão mais perfeita e mais real do que vai ser executado. Isso é importante pra caramba, né? É verdade. E é engraçado, eu com todos esses anos, eu percebo que a mulher, ela, vamos dizer, que é mais detalhista e ela tem mais dificuldade para enxergar, vamos dizer, em planta baixa, enxergar o volume, os espaços. A volumetria então, completa, né? Quando você mostra, por exemplo, para um cliente que um dormitório, para o homem que tem 4x4, ele tem uma ideia. A mulher, ela fica perdida, mas o que é 4x4, né? Então, é interessante isso, porque essa visão espacial, o homem tem mais facilidade. Enquanto que as mulheres têm facilidade num monte de coisa. Eu não estou querendo defender homem ou mulher. Estou dizendo que esse lado espacial, existe isso. Aí, com esses desenhos em 3D aqui, né? Porque, na verdade, eu trabalhei muito tempo sem isso. Não existia isso, a gente ia fazer o projeto de prefeitura do mesmo jeito. Hoje, você fazendo isso, vamos dizer, o retrabalho, a parte, vamos dizer, de você fazer uma parede e ter que derrubar, isso não é para acontecer, porque o cliente enxerga a casa pronta, né? Sim. Do jeito que vai ficar. E como eu falei, depois de tudo isso, aí eu mostro o que eu faço de prefeitura. Sendo assim, aí é que eu vou falar, eu estou respondendo lá para o Júnior, que perguntou como é que eu cobro. Aí eu passo assim, um preço para o anteprojeto, um preço para o projeto já, que eu chamo arquitetônico, que é com mais detalhes de medidas e especificação de materiais. Cobro as imagens, tá, em View-A, cobro a imagem em Lumio e depois cobro o prefeitura. Quer dizer, o que eu faço? Na verdade, eu até vou falar, eu cobro R$10 por metro quadrado cada um desses, né? Então, se a pessoa quiser tudo, ela vai ter R$50 por metro quadrado. Agora, ela falar, não, eu só quero o anteprojeto e o de prefeitura. Então, ela não vai ter as imagens, não vai ter o lume, não tem problema. A gente faz do mesmo jeito. E fica mais barato para ela. Só que ela não tem, vamos dizer, aquele valor agregado, como você falou. E o nível de detalhamento também, né? Isso. E aí, de repente, ela só paga R$20 o metro quadrado. Então, às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas. Mas se cobrar por metro quadrado, mas se for assim, assim... Pica o teu trabalho e demonstra que cada pedaço tem um preço. Eu faço assim e dá muito certo, tá? Eu tenho passado para os meus alunos, meus trainees, e eles têm feito também, e a gente tem tido tranquilidade nisso. E eu passo por metro quadrado. Tem gente que diz aí meio contra o metro quadrado. Eu não sei qual que é a sua opinião, tá? Olá, Lucas. Estou vendo aqui o Lucas deu uma paralisada, não sei se está saindo. A conexão aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Lucas? Voltou, beleza. Então, eu não sei o que você vai falar, que a gente não se conhece ainda. De repente você prefere cobrar de outra forma. Mas eu cobro assim, e eu cobro o seguinte, ó, quando é comércio, o preço do metro quadrado é outro, é maior, tá?
Aí fala, mas por que é maior? Porque tem mais detalhes. Eu enxergo aquela obra de comércio não só como um projetista técnico, mas também com uma visão empreendedora. Eu preciso fazer com que aquele comércio ele tenha não só a função de um prédio, mas a função de um negócio, né? De uma coisa que vai girar, que vai ter pessoas que vão entrar, que vão ter pessoas que vão circular. Então você precisa saber do cliente de um comércio o que ele vai fazer ali naquele comércio, como que ele gosta de atender, qual é o tipo de produto e como são os clientes que vão ali, o que os clientes dele esperam. Então, eu cobro por metro quadrado, é a mesma coisa que o aluguel. Todo mundo sabe que quando você vai alugar uma casa para residência tem um preço, se for para comércio tem outro preço. Então, eu faço assim. Então, eu tenho 30% mais caro no caso se for comércio. Se for indústria, é o contrário, é mais barato, porque você não vai cobrar num barracão de 1.000 metros quadrados, que você vai fazer praticamente 4 paredes e um telhado, R$10 metro quadrado. Vai ficar muito caro, né? Então, aí é um valor menor, claro. Então, quer dizer, eu tenho uma tabela bastante flexível e que, dependendo do se é comercial, industrial ou residencial, ele muda, é uma outra tabela, né? Não é que muda, é fixo, mas é uma outra tabela. Então é assim, Júnior, não sei se você me entendeu. E o Lucas, como é que vocês têm cobrado aí? Então, aqui a gente cobra, o projeto de prefeitura a gente está cobrando em torno de 15 a 25, então depende muito do projeto e do porte dele. Qual vai ser o nível de dificuldade que vai ter para aprovar, enfim, a gente analisa todo esse contexto para poder passar para o cliente. E sempre, como é projeto de prefeitura, a gente sempre cobra por metro quadrado, é algo bem normal, bem padrão aqui na região. Entendi. Beleza. Então, Lucas, uma dica para você. Você pode agregar valor nisso, ter preço melhor, se você fazer do jeito que eu tenho feito, tem dado certo. Pica ele, procura fazer, porque às vezes, não se preocupa, porque tem gente que fala assim, mas eu não sei trabalhar com Vue, sei lá, entendeu? Eu não sei fazer SketchUp, não se preocupa, arruma um parceiro. Sim. Eu também não sei e vendo isso. O meu cliente nem sabe que não é eu que faço o Vue, entendeu? Eu cobro dele R$10 metro quadrado. Aí o meu colega, arquiteto, faz isso para mim, pago a parte dele, ainda sobra para mim e eu ainda coordeno a obra toda e o meu cliente fica super satisfeito, porque ganhou benefício, né? Ganhou valor. Sim. E aí ele paga contente, vamos dizer assim, né? Paga feliz da vida. Fantástico a sua ideia. Eu vou o máximo aqui para implementar aqui também no escritório, porque gostei bastante da sua sacada aí, muito boa. E aí, é importante isso, porque cada vez mais a gente vai transformando parceiros, sabe? A gente tem colegas nossos, tanto engenheiros, para fazer projetos, por exemplo, estrutural, que eu também não faço, chega o meu cliente, você faz projeto estrutural? Eu falo, eu faço. Quanto custa? Eu tenho preço. Só que, na verdade, é o meu colega que faz. Outra coisa, esses que são mais ligados a projeto de criação, são colegas meus arquitetos, que são parceiros meus. Então, a gente precisa ter, isso é muito importante na nossa carreira, a gente precisa ter parceiros e não achar que são concorrentes. Traz eles junto para você. Você agrega valor, porque você vai ter um trabalho de mais qualidade, porque, por exemplo, quando eu mostro um projeto de Vue, é muita qualidade, porque, na verdade, não fui eu, foi um arquiteto que fez para mim, e, na verdade, meu cliente não quer saber direito. Ele nem quer saber se fui eu ou não é. Ele está vendo que a obra dele está ficando linda, né? E eu estou coordenando tudo isso, tá? Então, eu acho que isso tudo é muito bom. O Júnior ainda está aí, graças a Deus, ele ouviu a resposta, né? E o Lucas também passou a ideia dele. Eu acho que tudo isso faz com que a gente consiga apurar o máximo possível, né, no projeto. Sim, com certeza. Então, se a gente faz isso no projeto, nem se fala durante a gestão da obra, né? Tenho muitas ideias aí, tá? Depois a gente pode, numa outra live, falar sobre isso também, de como você conseguir bons preços na gestão de obra. Uma coisa básica que tem que ter é o seguinte:
nunca o teu cliente, né, porque a maioria, a gente ouve falar isso, que acha que o engenheiro vai ser um custo a mais. Ele vai achar assim, minha obra custa 100 e o cliente eu vou pagar mais 10, eu vou custar 110. Quer dizer, não é assim que funciona. Se a obra vai custar 100, pagando o engenheiro, mesmo pagando o engenheiro, sua obra é para ficar 95. Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter trabalho e o teu engenheiro vai te dar qualidade, e segurança, também, né? Segurança, fazer com que a obra termine no prazo esperado. O custo tem que ser também aquele que foi planejado num orçamento bem feito. Então, quer dizer, apesar de a gente estar falando do projeto de prefeitura hoje, eu estou dizendo que tem muita coisa que muitos engenheiros ainda não estão sabendo fazer e aí reclama que não está ganhando dinheiro. Então, você conseguindo passar isso para o cliente, você, com certeza, ele percebe que ele vai ter ganho. Ele realmente não vai contratar um engenheiro para ser mais um peso ali, mais um custo. Ele vai contratar para ele ter menos custo, qualidade e segurança, como você falou. Sim. Muito bem falado, né, Lucas? Entregar resultado também para o cliente, que é importante. É verdade. Então, além da parte da obrigação, da formalidade, né, vamos dizer, da necessidade de ter um projeto aprovado pela prefeitura, esse projeto ele pode ser bem feito, né, com um profissional que tenha a qualificação realmente para... não é simplesmente fazer lá um tracinho lá para aprovar, não, vamos fazer com qualidade, né, vamos ver entregar tudo. Bem feito, né? Entregar bem feito. Você imagina um projeto, eu vi já muita gente vê, né, durante esses anos muita coisa, mas, por exemplo, se você faz um projeto sem olhar o terreno, ainda tem gente que faz isso, vai fazer um projeto sem ter ido no terreno. Ele pega só lá a matrícula, vê lá as dimensões e faz o desenho. Eu chamo de desenho, não é nem um projeto, porque chega lá, tem, por exemplo, uma inclinação, um caimento que tem que ter muro de arrimo que não foi previsto, por exemplo. Ou a casa teria que ter degrau, poderia até ficar mais charmosa diante de uma inclinação que aquele terreno existe que o projetista nem viu. Né? Então tem situações piores ainda. Eu já vi gente, por exemplo, fazer uma casa do lado de um bar que tem barulho, principalmente final de semana, e esse projetista não viu e colocar a janela dos quartos tudo virado para o bar. Então, por exemplo, num sábado à tarde, a pessoa quer dar uma descansada, não consegue, porque fica aquele barulho do bar. Então, olha só a depreciação. Um transtorno danado, né? Transtorno. Em você não ter tomado algumas precauções que, na verdade, são até simples, né? De olhar o terreno, ver quais são as vizinhanças, que por isso também que é importante quando você vai fazer um projeto de prefeitura, não fazer por fazer, não. Às vezes tem um bar, às vezes tem uma casa noturna, às vezes pode ter uma serralheria, né? Outra coisa que é importante, muitas vezes, na cidade igual a sua, igual a minha, talvez não tenha, mas muitas cidades eu sei que as ruas não tem nem asfalto, né? Então, precisa tomar cuidado também no projeto, como fazer ele, né? Para que ele... a acessibilidade, né? Como chegar até esse terreno, às vezes é um terreno distante. Então, tudo isso, na hora que você vai aprovar um projeto, é importante conhecer, porque não é só aquele detalhe obrigatório técnico, mas são detalhes obrigatórios que eu acho obrigatório para até mesmo a execução daquele projeto, né? Para que ele seja feito da melhor forma possível, porque às vezes você não tem acessibilidade. Imagine você num terreno que você não consegue chegar nele direito, né? Você não pode, por exemplo, mandar um caminhão betoneira porque não tem acessibilidade. Exatamente, né? Você levantou um gancho bem importante também, que às vezes, para quem não sabe, o engenheiro civil também pode prestar consultoria para o cliente na escolha de um melhor terreno para ele construir. É bem interessante você também passar para o seu cliente que você presta consultoria. Quando ele não tiver terreno, você fala assim, ó, eu posso prestar uma consultoria para você, que eu vou com você nos lotes que você está buscando, que você acha interessante, e faço um levantamento de qual lote seria melhor para você, para a realidade da sua casa, do fluxo de vida da sua família, enfim.
N benefícios que você pode ter prestando essa consultoria para o seu cliente na escolha do melhor terreno, né? E aí, por aí vai, muitas disciplinas. Verdade. Você falou uma coisa fundamental isso aí. Esperto aquele que na hora que for comprar o terreno já tem o seu engenheiro, ou que seja arquiteto, porque você sabe, já obras que chegam às vezes terreno para a gente aí, a pessoa fala assim, eu imaginei minha garagem aqui, e tal. Quando você vai ver, na frente da garagem tem uma boca de lobo, entendeu? De águas pluviais ali, que inviabiliza você colocar. Ou às vezes uma árvore, dá para tirar. Dependendo do caso, às vezes não dá para tirar essa árvore, né? Se alguma legislação no município for contra a retirada de árvore, você vai ter que ter um projeto mais adequado para solucionar esse problema. Então é importante, se o seu cliente chegou com você, quer comprar um terreno, faz essa assessoria com ele, fala que você presta essa consultoria, e aí você consegue escolher o melhor lote para o seu cliente, para a realidade dele. Perfeito, é isso mesmo. Do mesmo jeito de árvore, tem às vezes um poste, né? Tem um poste da rede elétrica que muitas vezes viabiliza. Então, às vezes a pessoa compra um lote vizinho, às vezes o leigo ele não percebe, ele tem 2 lotes, aí um está mais barato que o outro, ele fala, vou comprar esse que está mais barato. Sim. Só que às vezes algum detalhe ele não viu direito. Deixou passar. Deixou passar, e às vezes é esse tipo de coisa que vai prejudicar um futuro projeto bem feito, né? Alguma aprovação, vai ter alguma necessidade na aprovação que vai dificultar algum detalhe. Então isso é importante também e é uma coisa que o engenheiro arquiteto pode agregar no seu trabalho, né? Desde uma consultoria na compra do terreno. Sim. Eu queria falar para o pessoal aí que está aí na nossa live aí, quem me segue aí, sigam o Lucas também, né? Review Engenharia, que vale a pena, apesar de ser jovem, como você falou aí, até achei que você tinha mais tempo, porque você fala com propriedade. Por isso que eu falo para muitos jovens aí, como é que eu consigo, eu estou recém-formado, eu não sei como criar autoridade, como é que eu vou me impor, né, para ter... E aqui o Lucas é um exemplo, a gente percebe aí a forma que ele fala, com certeza os seus clientes sentem segurança quando você fala, né, porque você é conhecedor dessa matéria e isso vai facilitar em muito. E não é porque é jovem que não tem não possa ter essa autoridade. Parabéns. Exatamente. Às vezes a pessoa às vezes o profissional ele se prende tanto eu preciso ter uma estrutura, funcionários, enfim. E quando você está começando, você não tem nada disso. Então, o que agrega mais no cliente? É você ter o conhecimento. Porque não adianta nada você ter toda uma estrutura se você não consegue trazer para o cliente o conhecimento real daquilo que você vai fazer, né? Muito bom. É isso mesmo. Eu não sei quanto tempo tá, porque como caiu a live, depois a gente voltou, eu não sei. De repente ela cai aí. Mas aproveitando nesse passe seu, você falou... Desculpa, você falou agora... Fala de novo o que você falou agora. Então, que às vezes o profissional recém-formado ele se prende muito a vários fatores, estrutura, enfim. Isso, e aí, assim, você tem que trazer o conhecimento que fecha negócio. Eu penso assim. É isso mesmo. É só para complementar o seguinte, todo engenheiro, arquiteto faz a faculdade, por mais que seja uma faculdade ou outra, mas eles saem com aqueles conhecimentos técnicos, vamos dizer assim, jogados muitas vezes, né? Porque você tem aula de madeiras, aula de estrutura metálica, aula de estrutura de concreto armado, tudo separado. Aí na prática, aquilo tem que se compor, você tem que saber a hora de usar um ou outro, às vezes usa tudo do mesmo. Então, quer dizer, tem que realmente, não adianta ter só esse conhecimento e você não saber aplicar, porque aí ele não se transforma em algo de valor, que se venda. Sim. Ninguém vai ter interesse de comprar uma coisa... É tipo assim, comprar muitas vezes umas peças de Lego soltas. Se você conseguir montar e construir, né, fazer com que aquelas peças tenham uma composição que siga um caminho determinado, que chegue a um ponto, né, que vai, vamos dizer, concluir, ter um resultado satisfatório. Vai se materializar no algo concreto, né?
Isso mesmo, aí tem valor, porque as pessoas procuram isso. Quando a pessoa vai querer comprar uma casa, por exemplo, ela está imaginando ela naquela casa, naquele conforto, naquele lazer, naquela tranquilidade, ou perto da mãe, perto do pai, ou sei lá o quê, perto do trabalho. É importante entender todas essas necessidades, né? É verdade. E às vezes o técnico, né, o engenheiro, arquiteto, ele quer ficar mostrando, aqui nós vamos fazer isso. Às vezes o cliente não quer saber se vai ter 1 centímetro de argamassa, se é 1,5, entendeu? É claro que aí a gente tem que fazer a nossa parte, mas não é por aí que a gente vai conquistar o cliente, né? Precisa ter esse algo mais que a faculdade não ensina, né? Que é justamente o que você estava falando. A gente precisa usar desses conhecimentos. Olha lá, tem uma pergunta aqui, Júnior, acho que clicando ao vivo que tem aí em cima, você consegue ver... Ah, é verdade. Não, tá aqui 45 minutos. Será que é isso? A nossa live só tá com 45 minutos? Normalmente é 1 hora, né? O máximo. É porque eu acho que caiu, a gente voltou, então, porque a gente começou já faz mais de 1 hora, né? E tá aí, ganhou, aumentou o tempo que a gente ficou meio parado na hora que caiu. Opa! Voltou. Eu acho que era 45 segundos que estava, aí acabou o tempo. Depois eu pensei também, acho que era 45 segundos mesmo. Porque na verdade, realmente a gente já tinha, eu estou vendo aqui, já passou 15 minutos além do nosso início. Exato. Né? Mas eu só, na verdade, a gente se despedir, tá? Eu gostei muito do bate-papo aqui, eu tenho certeza que o pessoal deve ter gostado e a gente pode programar uma próxima aí, logo a gente entra em contato para a gente marcar uma próxima. Né? Show de bola. Eu queria aproveitar, né, apesar de que caiu, a gente trouxe aí, para dizer que eu quero aproveitar para dizer que eu tenho também alguns cursos, tá? Além de eu ter um curso online que ensina de tudo, desde o começo, de você ver o mercado, saber aonde está o seu cliente, saber se posicionar também para ver o que você pode fazer dentro desse mercado, ter um marketing certeiro, ou seja, você fazer um marketing sem perder tempo e dinheiro para atingir os clientes que realmente vão querer algo que você possa fazer. E depois, como demonstrar o projeto, como a gente falou aqui, como dar valor ao trabalho para que você conquiste, né, tire o máximo de proveito daquele trabalho, né, e claro, você vai se doar para isso também, você tem que corresponder a isso também. Depois, a gestão, toda a parte, né, de cronograma, orçamento, planejamento, tudo a gente tem nesse treinamento. E outra coisa também, eu tenho também uma plataforma que a gente tem uma mensalidade, tá? Às vezes a pessoa quer R$29 por mês, a gente tem uma plataforma com vários vídeos, com várias sequências falando tudo sobre isso. Aí é legal por quê? Porque ali o cliente vai aprender... Opa, bati aqui, saiu a câmera, trocou de câmera aqui. E aí, com essa plataforma mensal, o cliente vai ter uma assessoria direto, baratíssimo, e a gente consegue fazer isso porque a gente não é uma Netflix, mas a gente tem muito mais conteúdo de construção do que qualquer aí, Netflix ou Globoplay. Bacana, é isso aí, bacana. Lucas. Show de bola. Valeu. É isso aí, cara, e até uma próxima. Oi. Quero agradecer, Júnior, agradecer o convite. Gostei pra caramba de fazer, foi bem divertida. Agradecer também a todo mundo que participou aí, comentou, enfim. Tamo aí, vamos pra cima. Obrigadão mesmo. É isso aí. E aí, quem assistiu, que tá aí, quiser fazer algum comentário, quiser fazer um direct aí, fazer alguma pergunta, tenho certeza que tanto eu como o Lucas estamos aí à disposição para compartilhar mais conhecimentos, porque cada vez que a gente ensina alguém, a gente está aprendendo muito mais. Acho que todo mundo sabe, né? Que quando a gente lê um livro, a gente aprende 10, 20%, se a gente vê uma palestra, a gente aprende 25%,
E quando a gente ensina, é quando a gente realmente aprende mais. E aí, essa oportunidade que a gente está podendo passar aí e compartilhar é uma grande oportunidade que a gente tem para também aprender com essa conversa com todos nós. Valeu, Lucas. Com certeza. Obrigado, valeu. Valeu, Júnior. Até mais. Abraço. Valeu, Lucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Abraço. Até mais.